Eu sou o Fagner da Stokes e hoje eu vou resolver uma questão de dinâmica vetorial, uma questão de freios. Vamos ler o enunciado aqui. O tambor de freio de 200 mm de raio é unido a um volante maior que não está mostrado na figura. O momento de inércia total da massa do tambor e do volante é de 20 kg/m². E o coeficiente de atrito cinético entre o tambor e a sapata de freio é de 0,35. Sabendo que a velocidade angular do volante é de 360 rpm no sentido anti-horário, quando a força P de intensidade 400 N é aplicada ao pedal C. Determine o número de revoluções executadas pelo volante antes de ele parar. Então vamos fazer a análise aqui. Eu fiz um desenho simplificado da figura e o que ele quer saber. A gente tem um volante girando a 360 rpm no sentido anti-horário. E o que a gente quer saber, o que nós queremos saber é quantas revoluções ele vai dar até a parada, considerando que uma força de 400 newtons foi aplicada ao pedal desse freio. Então, essa questão ela parece uma questão complicada, porque quando você vai fazer a análise de todas as forças que estão presentes nesse freio, parece que a gente tem mais reação do que as equações de equilíbrio pelo princípio de Allenbert. Só que a sacada dessa questão é você desvincular o volante em si da alavanca. E fica uma questão simples de resolver. Porque se você for fazer a análise de todas as forças, você encontra esse número aqui gigante de forças. Porque o ponto D, que é o centro do volante, tem um vínculo de segundo gênero, que tem reação em X e Y. O ponto A, que é o ponto de apoio dessa alavanca, é outro apoio de segundo gênero, que tem reação em X e em Y. E fica parecendo que tem muita força aqui para administrar, mas o que você tem que fazer é considerar uma análise primeiro só da alavanca, depois só do volante. Então a gente vai começar aqui. Nós vamos considerar primeiro só a alavanca e vamos fazer um somatório de momentos no ponto A. Então aqui, somatório de momentos em A, no sentido anti-horário como positivo, tem que ser igual a zero, porque é um vínculo, não está se movendo, então tem que ser igual a zero o restante dessas forças. Então, o AX e o AY não vão gerar momento porque eles estão no ponto de aplicação do nosso somatório de momentos. A força P de 400 N gera um momento no sentido anti-horário, então P. Só que P está a 400 mm do centro do volante e A está a 150 mm do centro do volante. Como vocês podem ver aqui na figura, 400 menos 150, 250 milímetros, ou 0,25 metros. Agora, aqui, a força normal que é aplicada aqui, que surge no contato do freio. Então, ela está assim na horizontal, a gente gira, gera um momento no sentido horário, e a distância perpendicular entre essa força N aqui é essa distância de 0,25 metros, ou 250 milímetros. Então aqui menos N vezes 0,25. E a gente tem aqui essa força de atrito. Essa força de atrito que está apontando para baixo. Um pouquinho, a gente faz uma análise de força, né? Se o volante está girando no sentido anti-horário, a força de atrito no volante é para cima. E pela terceira lei de Newton surge uma força para baixo na alavanca do freio. Então, essa força para baixo gera um momento no sentido anti-horário. Então, F FAT, a força de atrito. Essa força de atrito. E qual é a distância entre esse ponto que está em contato com o vínculo em A? Então, a distância desse ponto até o centro do volante é 200 milímetros. E a distância de A até o centro do volante é 150 milímetros. Então, fica 200 menos 150, 50 milímetros, ou 0,05 metros. Então, 0,05 igual a zero. Então, a gente tem aqui P vezes 0,25 menos N vezes 0,25 mais FAT 0,05. Desenhei aqui de novo só para ficar mais claro de ver. O que a gente tem é que a força de atrito, escrever aqui em cima, a força de atrito era igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Então, vou botar isso aqui, Então aqui, a gente vai isolar aqui o N, né? Vamos isolar aqui
o valor de n, então n fica igual a menos 0,25 mais μ vezes 0,25 menos p vezes 0,25. Então a gente vai isolar aqui o valor de n. Então n igual a menos p vezes 0,25 dividido por menos 0,25 mais μ vezes 0,25. Com isso a gente acha o valor da normal, porque P vale 400 newtons e μ vale 0,35. Então, substituindo esses dois valores em n, nós achamos um valor de n de 430,10 newtons. Eu olhei o resultado aqui porque eu estou com a calculadora aqui. Então esse é o nosso valor de n. Só que o que a gente quer achar é o número de revoluções, que vão ser dadas até esse tambor parar. Então isso aqui é só um valor para a gente se orientar. Como eu fiz a análise na alavanca, agora eu vou fazer a análise no volante do freio. Então, vou até selecionar aqui só o volante, tentar selecionar aqui só o volante. Então, eu vou pegar aqui só o volante agora e vou fazer a análise de força de momentos nele. Dessa vez eu vou fazer o somatório de momentos no ponto D, para eliminar o máximo de forças do vínculo, né? Porque como a gente tem essas duas forças do vínculo em X e em Y, se eu analisar no ponto D, essas reações não vão produzir momento. Então, eu vou fazer aqui o somatório de momentos em D. Só que esse volante, ele não está estático. Então, o resultante desse volante vai ser o resultante das forças dos momentos efetivos. Pelo princípio de Alembert, que os momentos aplicados em um ponto, ele pode ser substituído pela resultante de um binário. Vocês vão entender aqui, ó. Então, que forças que a gente tem aqui? Que forças que a gente tem aqui? A normal e a força de atrito. Só que a normal, ela não gera momento porque ela está na linha de ação do centro desse volante. Então, o que é que acontece? A gente tem a força de atrito somente é igual a esse binário. Só que a força de atrito, na verdade, vezes o raio, né? Vezes o raio, se é um momento, tem a força de atrito vezes o raio do volante. Só que quem é essa força de atrito? Ela é o μ vezes n, igual a I alfa. Só que como a gente quer achar o número de revoluções que esse volante vai dar, então a gente tem que achar o valor de alfa, porque com alfa com alfa e com a velocidade inicial do volante, a gente tem todos os valores para achar o número de revoluções a partir da equação de Torricelli. Então o que acontece aqui, ó? Vou isolar o valor de alfa. Eu tenho μ n r igual a I. Que esse I é o momento de inércia que foi dado no problema. Então, se você substituir os valores aqui, ó, μ vale 0,35, n vale 430,10 e r vale 0,2, né, em metros, vezes I. Que valor de I que ele deu aqui pra gente? 20 kg. Então, 20 kg. Então, quando estou com a calculadora aqui, vou ver o resultado que eu tinha calculado, dá 1,5 radianes por segundo ao quadrado. Pá. Então aqui acabou a parte difícil, essa análise. Agora é questão de ensino médio. Só pela equação de Torricelli, mas para a cinemática angular. Então é assim, ó, ômega é igual a ômega 0 mais 2 alfa delta teta. Esse delta teta é o número de revoluções que a gente vai dar. Esse ômega aqui, ele é 0, porque o volante vai estar parado. Então, a gente vai achar aqui um valor de teta de ômega sobre 2 alfa.
Só que esse ômega ele estava em RPM, né? 360 RPM. E para transformar RPM para radianos por segundo, a gente multiplica por 2π e divide por 60. Então esse ômega aqui vai dar 12π. O alfa a gente achou aqui, alfa de 1,5 radianos por segundo. Então esse delta θ vai ficar 12π vezes 1,5 vezes, não, 2 vezes 1,5. Esse delta θ vai dar uma coisa que eu me enganei aqui. Uma coisa que eu me enganei aqui é que esses valores estão ao quadrado, né? Equação de Torricelli. E aí, esse 12π aqui vai estar ao quadrado também. E esse delta θ vai dar 473,74. Volta. 473,74 rádios. Dividir isso aqui por 2π dá 75,40 revoluções. Pronto. Então a gente resolveu a questão. Então uma questão de dinâmica, questão relativamente complexa, assim, ou simples, depende só ter essa sacada e a questão sai. E essa é a primeira questão do nosso canal. Se você quiser ter o PDF dessa resolução ou de outras resoluções, é só mandar um direct para nossa página, ou se você me conhece, mandar um WhatsApp que eu mando. E é isso. Obrigado pela atenção.